nós estamos indo agora para a ilha de Siquijor. Agora são 7h45 da manhã. Vou mostrar para vocês como é que é esse trajeto. Ontem foi um dia um pouco cansativo, porque a pequena tá nascendo o dente, então deu febre, a gente nunca dorme direito, a gente fica com essa cara meio amassada. Hoje espero que o dia seja de transporte, todo dia de transporte é um dia que a gente perde, né? Porque tem que se locomover de um lado pro outro. Tem muito galo cantando aqui. Olha, eles são desesperados esses galos aqui na Ásia. Vai ser um dia de muito translado. Vou tentar mostrar para vocês todas as pernas para chegar de Moalboal aqui na ilha de Cebu até a ilha de Siquijor, que é esse pedacinho de gema escondida aqui nas Filipinas. Se você está pretendendo ir para lá, esse é o momento. Vem com a gente que eu vou mostrar para vocês. Eita, falta de mala. O triciclo aqui, a tuk-tuk sofre, chora. Mas vamos lá, vamos seguir, que a estrada é longa. Primeira parada aqui, nosso próximo destino é no ponto de ônibus aqui da Jollibee, ó. Tá vendo aquela placa branca lá no fundo? Se você vem pra cá, ó, em frente a essa placa de Moalboal Jollibee, que é essa rede de restaurante aqui, e aí você fica esperando que as meninas já tá aqui, ó, tanto de mala que a gente tem, e a gente está esperando o ônibus, que é igual aquele que tá lá atrás, o amarelo, com ar-condicionado, pra gente ir pra Batu. Vai ser uma viagem de mais ou menos umas 2 horas, e esperando que seja uma viagem tranquila e que chegue lá sem nenhum tipo de imprevisto, se Deus quiser. Vamos lá, esperar o ônibus. A frequência do ônibus é de meia hora, 40 minutos, então vamos esperar que não demore muito, apesar do tempo estar meio feio, tá um mormaço bem quente e a gente também não quer pegar chuva aqui, né? Então, bora lá. Chegamos aqui no terminal de Ceres, aqui em Batu, agora pegar o segundo triciclo agora para ir pro porto para pegar o barco em Liloan. Vamos lá, mais uma jornada aqui até lá. Deu nem tempo de sair do barco, do triciclo, e a gente já entrou no barco já. Vocês vão ver, ó, o barco lá atrás, ó, tá atravessando aqui o canal lá pro outro lado, lá para Dumaguete. Vai ser um caminho de mais ou menos uns 20 minutos, mas acho que vai ser tranquilo. Tá balançando bastante, mas o caminho é curto, então daqui uns 20 minutos vamos lá pro outro lado, pega o triciclo e depois vamos pro outro porto, pegar o barco, que vai levar um pouco mais de tempo, que é mais ou menos uns 40 minutos. Então, bora lá. Chegamos aqui do outro lado, chegamos aqui na ilha aqui em Sibulan. Chegamos aqui em Sibulan e vamos pegar o nosso terceiro triciclo, mais 200 pesos aqui pro porto de Dumaguete. Então vamos para Dumaguete agora, nosso terceiro triciclo, mais 15 minutos. Bora! E acabamos de descer aqui no meio da estrada, né, onde fica o escritório da OceanJet, que é a principal empresa que faz o trajeto daqui de Dumaguete para Siquijor. Olha só, vou mostrar aqui para vocês, ó. É bem simples o container, a fila tá grande e eu ainda não sei quais são os horários ali. Aparentemente, eu tinha visto na internet que os horários eram de a cada meia hora, a cada 50 minutos, mas eu tô vendo que tem alguns horários estranhos ali, tipo 5 da tarde, 4 da tarde. Eu não sei se esse caixa aqui é só da OceanJet ou se tem outro por aqui. Eu não tô vendo nenhum. O motorista do triciclo falou que a gente deveria se informar aqui. Só que a fila não tá andando muito bem não, hein? Vamos levar um tempinho aqui, parece que esse barco do meio-dia não vai rolar. E as meninas estão lá esperando. Vamos ver como é que vai ser esse daqui. E chegamos aqui no barco, o barco
relativamente grande, ele cabe até os carros, ó. Dá pra ver lá embaixo. Tá vendo? Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. É um barco parecido com aquele ali, ó. Então dá pra levar, eles chamam aqui de ro-ro. Dá pra levar barco, dá pra levar carros e passageiros. Então a gente está saindo agora, às 2 da tarde. Esse barco aqui custou 550, se eu não me engano, para 2 adultos e uma criança. No final eu vou colocar aí os preços totais para vocês saberem quanto custou esse deslocamento. E nesse barco aqui a gente vai levar cerca de 1 hora até chegar à ilha de Siquijor. De lá ainda tem mais um triciclo ainda. Não, a viagem ainda não acabou não. Filipinas, difícil para deslocar, mas bonito para se aproveitar. Chegamos aqui, meus queridos, chegamos finalmente aqui na ilha de Siquijor, aqui nas Filipinas, cansados. Foi cansativo, não foi? Foi. Foi cansativo? Foi. Eu sou besta. Besta. Canta assim pro povo. Eu vou deixar de ser besta. Eu vou deixar de ser besta. Vamos fazer umas contas aqui, pra gente ver quanto que a gente gastou. Então, se você tá vindo pra Siquijor de Mobile, É um rolê. é um rolê. É um rolezinho. Foram 3 triciclos e 2 ferries para chegar até aqui, onde a gente está, perto da vila de San Juan, aqui em Siquijor. Mais um Então, ônibus. Mais um ônibus, né? Mais um ônibus. Tá esquecendo do ônibus, importante. Então vamos lá, nossas contas, lembrando que isso daqui só serve pra gente, porque a gente ficou na pousada e a gente teve um dos triciclos e a gente não pagou. E também está contando o valor de 2 adultos e uma criança. Então pode ser que se tiver em 3 adultos, com certeza vai ficar mais caro. Vamos lá, então a perna da vila de Pagnasamá, eu acho que é assim que se fala, até a estrada principal, onde fica Jollibee de Mobile, que é onde passa o ônibus que vai para Bato, que você precisa ir para Bato primeiro. Lembrando que a nossa rota, né, para a gente chegar até aqui, foi Mobile para Bato. Bato a gente foi para Liloan, para o porto de Liloan. Porto de Liloan a gente foi para o porto de Sibulan. Do porto de Sibulan a gente pegou um triciclo até o porto de Dumaguete. E do porto de Dumaguete a gente foi até o porto de Siquijor. E de Siquijor a gente veio aqui para a nossa pousada. Então esse trajeto aí da vila de Pagnasamá até a avenida principal custou... Do quê? Tá prestando atenção em tudo que eu tô falando? Não, eu tô lembrando do nome do lugar aqui, Juan? Não, lá na vila de Pagnasamá, lá onde a gente estava hospedado, lá em Mobile, até a Jollibee, quanto que a gente pagou? R$0. 0. Por quê? Pesos filipinos. Por quê? Porque a nossa host lá já deu pra gente a ida até o ponto principal para pegar o ônibus. Então tinha um triciclo lá na guest house, eles levaram a gente até a avenida principal. Depois pegamos o ônibus, que é da Ceres Liner, que é um ônibus amarelo, que é com ar-condicionado, custa um pouco mais caro. Se você quer economizar mais, dá para você fazer essa viagem, que é mais ou menos 1 hora num ônibus, né? Num ônibus mais em conta, mas que é sem ar-condicionado. Então vai ser um pouco mais em conta, mas não sei quanto que é. A gente pegou o primeiro que passou, na verdade. Isso. Quanto custou o nosso? 137 pesos. Só que a gente arredondou e pagamos 400 para ele, porque nós éramos 3, a Sara pagou como adulto, então saiu 400. Esse foi o primeiro custo, 400. Vou colocar aqui na calculadora. Depois de mais ou menos 1 hora, chegamos lá no terminal Ceres Liner, lá em Bato, fica perto do porto de Bato. Mas teve que pegar um... E aí, de lá, a gente teve que pegar um triciclo de lá do porto de Bato até o porto de Liloan. Quanto custou isso daí? 200 pesos. 200 pesos. Então, gastamos 200 pesos para chegar... 200 pesos filipinos para chegar até o porto de Liloan.
Do porto de Liloan pegamos o ferry e atravessamos para o porto de Cibulan. Esse custou 130 e 135 nós dois, cada um, né? 135 o adulto, É. né? Então foi 135 mais 135 E 60. mais 60 da pequena. Então deu aqui uns 280, deu 340. Lembrando que Isso. 135 já tem uma Meu taxa lá, Deus. né? Muito caro. Ainda tem a taxa de 15 pesos que você tem que pagar a parte. Isso. Não, Só que nesse daí já estava esse já estava incluso. Esse já estava incluso. No outro ferry que a gente pagou atrás. Isso. Quando sempre que você for pegar os ferries aqui, você tem que pagar a taxa portuária. Ou você paga a parte ou já está incluso. Nesse já estava incluso. Isso. Ok. Chegou lá no porto de Cibulan, já passamos para a região de Negros, que é o nome da região onde fica o porto de Dumaguete. Tivemos que pegar um triciclo de lá de Cibulan até o porto de Dumaguete, mais ou menos uns 7 quilômetros, custou mais 200 pesos. mais 200 200 pesos. pesos. Mais 200 Por aí. pesos. Isso, justamente. E assim, eles cobram não é pelo número de pessoas, né? É pelo... Por viagem. Por Então viagem, você negocia Eu vi a por menina indo viagem. sozinha e ela pagou também 200 pesos pro cara. Então, Justamente. se tiver com alguém, você vai pagar o mesmo preço. Isso. É. Onde estamos? Estamos em Dumaguete. Chegamos em Isso. Dumaguete, de lá tivemos que pegar o Rorô, que eles falam que é Rorô. O que é o Rorô? Rorô é a embarcação maior, aquela que dá para levar carros e caminhões para você atravessar, que é uma embarcação maior. Essa custou mais caro, essa custou 550 nós três. Isso. Deixa eu colocar aqui 550, Mais a isso, taxa, né? mais a taxa de 15 pesos, né? Vou colocar aqui, que não mais, tá incluída, né? mais, deu 45, mais 45 Meu pesos, Deus. mais 45 pesos, você paga a parte. Então 550, 3 pessoas, mais 45 pesos, 15 por pessoa, para você ir na embarcação. Essa leva mais ou menos 1 hora, vai bem lento, mas a vista é bem legal, bacana. Dá pra tirar a soneca. Vocês viram aí nas imagens como é que é a embarcação, deu para mostrar mais ou menos. E depois tem o último pedaço, que é do porto de Siquijor, que é onde você desembarca aqui. Lembrando que em Siquijor tem 2 portos, tá? Então Isso. tem 2 piers. Um que é o Siquijor, o porto pier de Siquijor, que fica mais próximo, cerca de 5, 6 quilômetros da vila, que tem mais estrutura turística aqui, que é a vila de San Juan. E tem o porto de Larena, que fica mais ou menos uns 18 quilômetros daqui, mais ou menos. Então é um pouco mais longe. Então, dependendo da onde você pega, qual que é o porto de origem e para onde você vai, você tem que ter cuidado, que talvez você vai gastar um triciclo mais caro para chegar à vila de San Juan. Então chegamos aqui e gastamos mais 350. Esse daqui não teve muita negociação, porque né, o próprio hotel já tinha sugerido fazer o traslado para a gente por 350. A gente optou por não, para tentar negociar lá, mas você vê que tá todo mundo vestido de amarelinho, bem tabelado. Você vai negociar com o cara já fala não, porque ele já sabe que o do lado também não vai ter negócio. Então a competição é meio tabelado o negócio, não valeu muito a pena negociar. Não é que não valeu negociar, a gente tentou negociar, mas não rolou. Como, né? E aí a gente gastou 350, você leva cerca de 20 minutos para chegar aqui na Vila de San Juan, que é onde nós estamos. Nós estamos a mais ou menos 2 quilômetros da vila, mas estamos próximos. E aí 350 adicionado ao total, estou aqui com a minha colinha no celular, deu um total de 2.075 pesos e 7 horas de viagem. 7 horas de viagem. 7 horas de viagem. Pesos? Chegamos Pesos ou pesos? 5, né? Chegamos 5. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 8 horas. 8 horas. De 7 a 8 horas. 7, 8 horas de viagem. Se você der sorte de chegar no porto exatamente no horário, mais ou menos meia hora antes do próximo ferry sair. O primeiro ferry a gente chegou e já entramos direto no ferry. Isso. O segundo a gente já teve uma fila, então fica uma dica, vocês viram aí a fila que é
para poder entrar, para comprar o bilhete para ir para o ferry de Siquijor. E várias empresas também, né? Não sei se tem Vários várias horários. empresas. Eu vi duas empresas, que é a principal, que é a OceanJet, que teve 2 partidas por dia, tanto que o triciclo deixou a gente lá, a gente achou que só tinha ela. A gente perguntou que hora que saiu o próximo, ele falou 7 da noite. Eu falei, não vou ficar daqui Era meio-dia até era 7 da meio-dia, noite esperando. Cansadinho. Não tinha como. E aí eu pesquisei na internet rapidinho, vi que tem a concorrência, ela fica perto da entrada do pier. Então, se você for lá, a OceanJet, o caixa deles fica exatamente na avenida. Então, você vai para o pier, tem mais opções. Então, a gente comprou com a Montenegro, que tem uma frequência maior de saída. Então, a gente não conseguiu pegar da meio-dia, porque a gente chegou meio-dia e 10, mais ou menos, mas pegamos das 2 horas do tempo de comer um lanche. E então fica a dica para vocês, procurem a Montenegro se vocês não quiserem esperar ou tiver muito fora do horário da OceanJet. 2075, pega e conversou aqui. Quanto que dá 2075? Já vou colocar na tela, mas eu vou falar aqui para vocês quanto que dá. R$ 179,67, cerca de R$ 180 para fazer todo o trajeto. 3 pessoas, né? 3 Lembrando que estamos em pessoas, 3. 3 pessoas, a Sara 2,5. pagou. Uma ela pagou inteira e a outra ela pagou metade. Enfim. Se você for E 3 os adultos, você vai triciclos- pagar um pouco mais que isso. É. Mas não achei muito caro, R$ 180 para fazer todo esse transporte, É. essa logística. Então, ficou aí a dica de como fazer esse translado aqui em família, com criança, para você que gosta de viajar, tá vindo aqui para onde que a gente tá? Nas Filipinas, gosta de ficar, então é isso. Obrigado por ter ficado até o final, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Dica de quê? Dica, quem tem problemas com enjoos, tome um remedinho antes, tá? Porque tinha gente passando mal dentro do ferry. O primeiro, quanto menor a embarcação, ela balança mais. Então a primeira balançou bastante. A segunda, que é o tal do A ro-ro, segunda foi mais tranquila. porque tem caminhão dentro, então é uma embarcação muito maior. bem Então, grandona. como um cruzeiro, ela balança muito menos. Então acho que deu para segurar. Mas se você tem problema, dica Toma um final. Para remedinho. quem ficou até o final, ó, dica Toma um bônus aí. remedinho, Toma um Dramin aí, Dramin, alguma Vonal, coisa. alguma coisa assim, que Pra dá você. enjoo. Justamente. Mas é isso, Filipinas é de uma ilha para o outro, muito barco, muito ferro, não tem para onde escapar. Beleza? Mais alguma dica? Dica da Sarinha? Não. Não tem dica? Não tem dica? Não. Então tá bom, é isso. Não esquece de se inscrever no canal, deixa um comentário, dá um like e não esquece de Apertar o sininho. apertar o sininho para ser o primeiro a ser notificado, beleza? Valeu, gente. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.